Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Agradecer pela presença dos irmãos aqui. Nós, como igreja reunida, agradecemos a Deus pelo visitante também. Vamos orar. Bendito Deus. Certo. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos aqui. Pai Santo, pedimos em Ti, se for da Tua vontade, e que Tu abençoa, cuida do Guerino, que o Nezão, que ele está nos visitando. Tu sabe qual é o sintoma, qual é o problema, e que ele possa assistir o culto, ouvir bem a Tua palavra, e que ele alivie aí do que estiver passando. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor Deus. Pedimos isso a Ti, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai. Se for lhe servido, honrado, e pedimos os demais de cada um que estão aqui presente, pedimos em favor dos hinos, pedimos em favor da mensagem, do estudo da Tua palavra, me dê sabedoria a todos nós. Pai Santo, pedimos em favor da família de nossos filhos também, que estão neste momento, cada um nos seus lugares, suas casas, e alguns que estão trabalhando também, aqueles que estão enfermos, nossos irmãos em Cristo, os membros dessa igreja, Pai. Pedimos em favor dos que não foi mencionado o pedido, mas Tu conheces a necessidade de cada um, inclusive a irmã Marina também, que ela possa logo estar junto de nós. Em nome de Jesus Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Hino 194, a mensagem celeste. 194, Sol maior. Salvador.
não vai escolher, já vou escolher. O vizinho. 195. Então vamos lá, depois continua. Qual é o que você falou? Foi falando. 135. Vem aqui. 195. Dó maior. R$235, não é? 105. Calcula tudo isso aqui. Sol maior novamente.
educadores, que abençoe cada um com resultados do palco que vem, que o mundo encontra aqui, onde encontra cada um, que pede oração, a maioria, os seus atos, são eles que estão atendendo conforme a misericórdia do Pai, a cada um, e cada família é representada. O pastor da eleição trabalha tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gilaine Zarrabal está assistindo. Dá um abraço para ela, para o Michel, que Deus abençoe vocês aí. Amém. Saudações da igreja, o Antônio está falando a saudação da igreja para vocês. Bem, irmãos, então abram as vossas Bíblias. Hoje vamos iniciar o capítulo 8 de Romanos. Já foi pregado várias vezes para muitos, né? Mas como que peguei assim, esse sistema, né? Capítulo por capítulo do Evangelho de Mateus, né? Evangelho de Mateus, você está estudando de manhã. Marcos, já estudamos o Evangelho de Mateus. E Romanos, quarta-feira. Então terminamos lá o capítulo 7 e agora o capítulo 8. Então diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está muito claro aqui, ó. Primeiro, não. Portanto agora, quando ele falou agora, o apóstolo Paulo está falando, porque antes não era. Portanto agora, nenhuma condenação, ó, nenhuma, para os que estão em Cristo Jesus, ó, salvo para sempre a nossa alma. Nós não estamos salvos dos problemas deste mundo, que na carne, mas a alma está salva. Mas ele fala assim, que não andam segundo a carne, ele deve andar segundo o Espírito. Se ele andar segundo a carne, então quer dizer que ele não encontrou Jesus Cristo, está sem salvação. A salvação não é por obras, mas o andar segundo a carne, conforme a carne, então ele há condenação, ele precisa de salvação. Mas segundo o Espírito, está dizendo. Então, irmãos, a salvação não depende da sua própria força pessoal. Ela não é depender da nossa força. Eu vou esforçar para mim conseguir a salvação. Não. Quem já esforçou, que fez isso, que deu a vida, foi Jesus Cristo. E não é por capacidade também, nossa capacidade, nossas boas obras. Falar boas obras também não salvam. Ou talvez os nossos grandes esforços, ou os seus grandes esforços religiosos. Religião não salva ninguém. Às vezes a pessoa confia na religião para vencer o pecado, para se salvar. Também não. Nada disso resolve a efeito da salvação, da condenação, não. Mas ele diz, mas segundo o Espírito Santo, que trabalha, o Espírito Santo, ele habitando em nós, ou não estiver habitando na pessoa, que ela já ouviu o Evangelho, ela fica interessada, então o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro dos limites dos seres humanos. Cada ser humano tem um limite. Uns têm mais limite, né? Aprende mais rápido, age mais rápido, trabalha mais, e outro menos, demora para captar as coisas, para aprender.
E o Espírito Santo, ele está habitando no vaso de barro, frágil, quebra fácil, ofende fácil. Então, e também, mas só que ele trabalha nos limites legais da obra de Jesus Cristo, na salvação e na santificação. Antes ele trabalha na salvação, para as pessoas se salvar. O pregador está pregando, então o Espírito Santo está agindo. De quem está falando, está semeando, e de quem está ouvindo. Ele não está dentro, mas ele está trabalhando, fazendo que a pessoa abra a mente para aprender, para aceitar o chamado dele, para seguir ele em frente a caminho, para caminhar. Agora, essa nossa fé, e a nossa fé está enraizada, construída naquela obra redentora de Cristo Jesus na cruz. E sendo assim, vai passando para frente, vai passando para outros, vai falando dela, vai dando testemunho dela, tudo que Jesus fez pela morte dele na cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, aí nós queríamos, como diz o outro, teria que dar nossos pulos, ia ficar dando pulos de todo tamanho, ninguém conseguiria salvar a sua alma. Então, aí, e a sua ressurreição da tumba, que foi o reforço, a força. Ele venceu a morte, porque se ele morresse, ele não ressuscitasse da tumba, não saía da tumba, não tinha garantia de salvação, nem que seguisse a Jesus. Mas a ressurreição dele na tumba, que garante a nossa salvação, a nossa vida eterna, livre da condenação. E tudo que nós precisamos é pela ajuda do Espírito Santo, que garante a vitória sobre a morte. É o Espírito Santo. Aquela morte que ele estava propenso à morte espiritual, ele garantiu, livrou nós dessa morte. E agora ele vai nos iluminando, nos ajudando, enquanto nós estamos nessa vida, até nem morrer. Morreu, pronto. Aí está. Não peca mais. Então Paulo fala aqui, nesta epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que a salvação acontece na hora que a pessoa crê. No momento que crer. Não é falar que eu vou ouvir. Se ele creu, ele acreditou, ele creu. E ele pronunciou que creu. A pessoa, quando crê, ele pronuncia, ele fala. Não tem um crer secreto. Creio e fico quieto. Ele não aguenta, ele fala. Eu creio, eu aceito. E depois tem mais. Eu falei, eu quero me batizar, eu quero ser batizado. Vai para frente. E ele fala, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a Bíblia proclama aqui uma verdade absoluta, que poucos sabem, porque não lê as Escrituras Sagradas. Isso aí todos vocês, todos nós sabemos. Mas tem muito que não sabe porque não lê a Bíblia. E ler também não entende, porque se o Espírito Santo não iluminar a mente, aí vai ler como ler um livro, como um livro qualquer. Então a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inspirada. Não é a Bíblia, o papel, essa letra aqui foi o homem que bateu, que escreveu. Mas o assunto, o texto, o conteúdo que está aqui então, é inspirado. Não foi ideia humana. Então, irmãos, é fundamental saber, para poder explicar bem para os outros, que a salvação e a justificação é pela fé em Cristo Jesus, somente. E uma renúncia de arrependimento,
A renúncia do eu, renunciar àquilo que você gosta, o pecado, aquelas coisas erradas, aquelas coisas sujas, mentira, aquelas coisas tudo, renunciar para provar a fé ao mundo. Não é para provar para você, para nós, para provar para o mundo, como uma luz clara, brilhante. Então a pessoa, o bom testemunho que ela dá, então é como uma luz, que Cristo é a luz de nós, habitando, que nós temos a luz, e nós temos que brilhar, o cristão deve ser como uma vitrine, que a pessoa olha na vitrine e vê tudo por dentro. O que ele vê nós por fora, ele está vendo o que nós temos por dentro, o que nós temos, Jesus Cristo. Que nem eu falei aquele dia no Buse lá, que eu encontrei aquele homem, ele viu, falou: você é crente? O senhor é crente? Eu conheço. E eu nunca vi o homem, e eles que me conhecem, só se for por live, né? Eu não conheço o homem, chamou de charada. Aí ele falou: por quê? É bom a gente, onde estiver, quando tem oportunidade. Aí eu falei muitas coisas, graças a Deus. Então, voltando aqui, ainda nenhuma condenação, isso significa que há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos felizes por isso, por nós conhecer esse verdadeiro evangelho. Nós somos bem-aventurados, irmãos, felizardos, não tem medida. Significa que aqueles que estão em Cristo Jesus não são mais culpados diante de Deus. Nós não somos mais culpados diante de Deus, porque o Filho de Deus tirou a nossa culpa, ele assumiu, ele pagou a culpa com preço de sangue. Então, perante de Deus, nós somos quites, nós não temos dívida para pagar. O que nós devemos é dar gratidão a Ele e servir por amor, fazer tudo com amor, e falar para os outros por amor, pregar por amor. Aí no 2 ele fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis mais poderosas no universo é a lei do pecado e a lei da morte. Ninguém escapa da morte e ninguém escapa do pecado. Ninguém está livre do pecado, só se ele não nascer, nem for gerado. Agora, tudo que nasce vai morrer. Agora, tem que, para ir para o céu, precisa morrer. O velho homem morrer para os pecados, passar para um novo nascimento. Não é dizer que nós morremos para os pecados, aquela atividade que nós tínhamos. Morte é separação, quer dizer que nós separamos do pecado, não 100%, mas do pecado original, do pecado como nós fazíamos, nós não fazemos mais, porque nós pecamos, nós não somos perfeitos. Isso significa que o cristão está vivendo para Deus, através da fé em Jesus Cristo. Então nós sabemos que o nosso dia aqui é curto, é pouco, passa que nem ver, irmãos. Fico admirado como passa rápido. Eu olho para minhas pessoas, eu não tenho 70 anos, parece que 70 anos, quando eu era mais novo, e 70 anos parece que é tão velho. Eu lembro quando o meu velho tinha 70 anos, o meu avô quando tinha 70 anos, agora eu tenho 70 anos, o Desão não tem mais, Mãe Maria tem mais. Mas você sabe que eu não sinto o peso dos 70 anos ainda nas costas, não, em nada. Só tem o joelho que está ele que é o problema, né? O joelho ainda tem problema, mas do resto não, tem uma disposição danada para levantar, para agir. Eu corro também, se for para correr eu corro, mas só que eu posso prejudicar a perna. Eu estou caminhando, eu vejo as pessoas correndo, dá vontade de correr. Um dia eu corri, fui, mas só falei, eu não vou insistir, porque eu piso, dar uma batida falsa aí, o joelho, pronto, já vai ter as consequências. Graças a Deus eu estou andando, porque eu passei mal.
Então, devemos aqui duas leis. Agora, e a lei de Deus por Cristo Jesus, né? E essas leis da morte, do pecado, são uma lei poderosa, não tem como escapar dela, que existe no universo todo. A lei do pecado e da morte são poderosas. Ninguém pode falar, eu vou vencer o pecado, eu sou bom, eu sou um cristão forte. Não, aí que ele está lá de baixo. Então nós devemos ser humildes, espiritualmente falando. Não precisa baixar a cabeça, se você dizer que é humilde, aquele que fica a cabeça, sim, senhor, não é isso aí. Mas lá dentro, não é. É a lei de Deus por Cristo Jesus e o Espírito Santo habitando nos nossos corações. Parece isso que pense bem, ter o Filho de Deus habitando em nós, que nós não merecemos, somos tão ruins que nós somos mais fortes que a lei do pecado, somos mais fortes que a lei do pecado e da morte, que significa o cristão está vivendo para Deus através da fé em Cristo Jesus. Irmão, até engraçado, eu fico pedalando bicicleta de manhã bem cedo, com o celular no guidão assim, e fico escrevendo aqui com a mão assim, tiro o dedo, vem coisa no pensamento, aí que eu gosto dessas horas, passa a hora, você vem as coisas no pensamento, tem que anotar. Então, irmãos, o cristão está vivendo, nós estamos vivendo para Deus, né? Devemos pensar que nós não estamos vivendo para nós. O que nós fazer para a igreja somos nós, estamos fazendo para Deus. O que você faz com o irmão, aquele dia o pastor lá pregando, você tem o seu carro, você usa o seu carro você não dá uma carona para ninguém, eu lembro lá em Alvilândia. Então você tem o seu carro, não carrega ninguém no carro, não dá carona. Falou do dízimo, falou de oferta, dízimo 10% do salário, falou de oferta, as igrejas por aí são do pé, e depois o 10% do tempo, até isso que a gente nunca pensou. Ele falou, e o 10% do tempo? Eu dou o dízimo, eu dou a oferta, você dá também no seu tempo? Tem o tempo também, que o tempo que é servir a Deus, vamos servir a Deus, é o horário de culto. Então, irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo. Não é de nós, meu corpo não é de nós mesmos, a vida não é de aí eu mando em mim, eu mando em meu nariz, nada. A justificação pela fé, alguém leia 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios, vai falar do templo do corpo lá, que é o templo do Espírito Santo. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não é de nós mesmos. A justificação pela fé e a santificação pelo Espírito Santo. Tudo a santificação, a salvação pela fé, a santificação você tem que ter fé, mas quem santifica, que trabalha é o Espírito Santo nas duas obras, a salvação e a santificação. 1 Coríntios capítulo 6, 19, pode ler, irmão Paulo, por favor. Presta atenção na leitura que o apóstolo falou logo no início, para vocês verem. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Tem um pregador que a mulher fica sempre na internet, fica escutando, até duro para ler. O pastor, ele pede, ele chega lá, para aí, irmão. Ele vai, o irmão vai lendo, ele vai, espera aí, que você leu aí? E tanto, depois, lê agora, e tanto, depois vem, fica até lá ênfase, fica bom. Então, o apóstolo Paulo está falando, por acaso vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Chamando a atenção, falando para eles, e falando hoje. O tempo de eu não conhecia a Bíblia, jamais sabia isso, eu nunca tinha visto falar isso. Que habita em vós, ele habita.
proveniente de Deus, que ele veio de Deus, foi Deus que preveu tudo isso, e que não sois de vós mesmos. Então não é de nós mesmos. Ele fala aqui no 20, porque fosse comprado, vocês foram comprados, custou caro, por bom preço. Então ele falou, vocês foram comprados por um bom preço. Então glorifica esse preço, glorifica no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Teu Pai vai glorificar a Ele. O 3 aqui em Romanos 8. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu já falei várias vezes e eu vou falar novamente. Ele fala, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Enferma quer dizer doente. Então a lei no ser humano, desde Moisés, todo aquele tempo, ela chega, o homem não consegue guardar, cumprir a lei. O mais correto, como o Manuel deu ênfase, acredito na pregação dele, cumprir. O homem não consegue, a lei enfraquece, ela fica enferma, fica doente. E aí vem vindo essa lei, vem vindo. Quando chegou no homem com H maiúsculo e veio e desceu do céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aí ele chegou e a lei veio pronta. Veio os mandamentos, tudo quanto é lei. Chegou, Satanás, como diz espanhol, tudo creído, né? Veio e ele chegou em Jesus. Mas só que, olha, tudo que ela exigiu, ele cumpriu. Ele falou, não deixou nem um tio e nem um jota, nem imagina, coisa mínima, sem que ele não cumprisse tudo que a lei exigia. Então aí ela não ficou enferma, ela ficou satisfeita, porque ela encontrou algo que satisfez ela, que cumpriu todas as demandas da lei. Jesus satisfez toda a exigência da lei. Então aí ela ficou forte. Aí só que ele tirou ela do meio de nós, tirou. Então nós não estamos mais obrigados a guardar a lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, qualquer tipo de lei, porque Jesus fez todo o lugar do homem. E como ele diz lá em Gálatas também, lá os cristãos lá começaram a exigir, eles têm que guardar a lei, fazer a circuncisão, etc. Começou por isso. Aí Paulo, da graça tem caído. Jesus de nada aproveita. Se nós vamos querer confiar, nós cristãos querer por regime da lei, querer guardar, Jesus não vai aproveitar nada, porque está guardando. Ele quer que nós fazemos por amor. Se você não quer trabalhar no sábado, amém, não trabalhe, mas não confia nesse mandamento, nessa guarda da lei. Não quer evitar de comer as coisas imundas, carne de porco, etc. Tudo bem, porque o sábado foi feito mesmo para descanso. Primeiro dia da semana é domingo. Foi o homem que mudou isso daí. Tá certo, o sábado é de repouso. Quer descansar? Descansa. E por que descansar o domingo? Para trabalhar domingo, primeiro dia da semana. Então o que era impossível a lei, irmão? A lei, ela é santa, mas não santifica ninguém. Ela só acusa o erro, a lei. Este é o papel dela, de acusar. Você olha para a lei? Não. Você olha para isso? Não. Ela te acusa. O intento do homem querer seguir por este caminho, se ele querer tentar, se for querer ir por esse caminho, então o que acontece? Ele fracassa. Ele fracassa porque é incapaz de cumprir a lei. Fracassa. Somente Cristo Jesus que a cumpriu em nosso lugar, o que era para nós, então ele cumpriu. Então, deste modo, o Espírito Santo não vai agir pela condição do homem,
Se ele pôr debaixo da lei, agora da graça, o Espírito Santo já age, ele trabalha em nós. Agora, sem passar primeiro pelo novo nascimento. Primeiro de tudo, primeiro passo, novo nascimento. Nascimento com Cristo Jesus. Nele. Não vai ser habitado pelo Espírito Santo. Por ser religioso, não, por ser bom, não é habitado pelo Espírito Santo. E também não vai ter ajuda do Espírito Santo. Porque ainda está sem Jesus Cristo. Sem salvação, não tem ajuda do Espírito Santo. Versículo 3, alguém quer ler? De Romanos 8:3. Então eu vou ler. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando-se um filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Se nós ele enviou seu filho em semelhança, parecido com o homem, Jesus, na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Deus, Deus homem, Jesus Cristo. Ele veio por causa da necessidade que o homem tinha de um Salvador. Tinha necessidade. Mas Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, para que pagasse o pecado do homem. Jesus confrontou-se com essa experiência, de ter essa experiência na carne que está caracterizada pelo pecado. A carne do homem pecador, imundo. Não é porque Adão só fez desobedeceu, aí entrou total pecador. É digno da geenda. Nem que a pessoa seja honesta na vida, nasce, não envolve com nada, não envolve com roubo, com mentira, um homem íntegro, vamos dizer assim, todos os negócios, que tem um bom nome na praça, mas é pecador, é condenado ao inferno, não salva ninguém. Pode ir na igreja dele, pode fazer o que for, é condenado, sem o arrependimento do pecado. Se ele não arrepender, não aceitar Jesus, onde que tiver de aceitar Jesus? Até antes da morte. Então, o homem estava condenado pelo pecado, mas livre está da condenação de Deus por Jesus Cristo. Mas não está livre do pecado enquanto estamos aqui no corpo. Enquanto nós estamos aqui, nós não estamos livres. Aqui dentro mesmo nós peca. Aqui mesmo no púlpito, se usar um pouco a energia da carne, peca, irmãos. Tem que deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Se usar assim, se eu dar um tapa com força aqui, aquilo é usando o homem, na carne, para assustar, sabe? Bate o pé no chão com força, assim, para chamar atenção. É coisa da carne isso aí. Todos nós somos falhos, ele pode fazer isso. Então, agora, pela expiação de Cristo Jesus, que fez na cruz, expiou todos os nossos pecados. Disso, né? Não precisamos reclamar. O que nós precisamos pedir força a Ele para nós viver bem com Deus. Para nós não pecamos, para nós não estiver desagradando a Ele, não estou ofendendo a Deus, não estiver entristecendo o Espírito Santo. Ele fez tudo por amor a nós pecadores, fez tudo por amor, não por obrigação, não que nós merecêssemos nada, para salvar nós e nos santificar, salvar da condenação e santificou, que leva um nome santo, separado, nos separou nós, tirou de lá, do lamaçal do pecado. Outro lá que ele usou também, acho que o Mandaniel lembrou também, o pastor usou, mas só faltou uma coisa, deu vontade de falar lá de trás, falei, mas não,
Quando ele falou, ele só usou da porca lavada, que você faz uma chuquinha, você marla assim, dá aquele banho e tudo, tem ela se soltou até primeiro lamaçal, ele comparou. Aí devia ter comparado, e o cristão é como um gato. O gato já é a natureza dele de ser limpo, de limpeza. Então, aí você pega o gato e se lambuza, suja ele para ver só o que ele vai fazer. Ele senta, ele começa a se lamber, vai limpando, porque ele é a natureza dele de limpeza, meu gato, encardido, sujo. O porco não, o porco já é da lama, já é porco, já tem o nome. Então o Monfélio fez uma comparação disso que teve um visitante no passado que não veio mais. Falou, né, que acho que o Monfélio está comparando o ímpio como um porco. Mas ele falou mesmo. Então, ele condenou o pecado da humanidade, nele, no corpo dele, a humanidade, em sua carne. Ele trouxe tudo, destruindo o poder do pecado em seu corpo na cruz. O interessante, irmãos, que ele pagou o pecado passado e o presente e até o futuro, até o último que vai nascer está com o pecado. Ele pagou, mas só que você é válido se aceitar o pagamento dele, se aceitar ele. Então, perfeito como um sacrifício a favor do homem, ele fez tudo isso com perfeição do homem pecador, que fez o possível para que Satanás fosse derrotado. Jesus foi até a morte e a ressurreição para derrotar Satanás. Se tudo que Jesus fez, todos os milagres que ele fez, todas as pregações que fez, todos os ensinamentos, tudo que ele fez, subisse até a cruz e ele não ressuscitasse, então não tinha vencido Satanás, vencido a morte, se ficasse lá, como os demais que está lá não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou da tumba. É onde está ancorada a nossa salvação. Ficou completa a nossa salvação. O 4, alguém quer ler? Porque eu escrevi 2 vezes aquele versículo 3, por isso. Quem leu o 4 aí? Pode ler. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo a Escritura. Amém. Olha bem, não andamos segundo a carne, mas segundo a Escritura, o que está escrito. Eu tenho lá segundo o Espírito, segundo o Espírito, segundo a Escritura, que a Escritura diz, tem que andar segundo o que a Bíblia diz. Então, mas segundo o Espírito, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, conforme a carne, né? Devemos andar conforme a Bíblia nos ensina, não é como os outros ensinam. O pregador está lendo e explicando, lendo a Escritura, mas conforme o Espírito Santo, não o Espírito do homem, o Espírito de Deus, que é conforme ele, o que ele ser guiado por ele. A lei encontrou sua realização completa em nós. A lei olha para nós, ela viu, nós estamos completos. Por quê? Nós temos alguém, o Espírito daquele que cumpriu a lei. Então, ela não tem como nos acusar da condenação. Ela acusa os nossos erros. Satanás acusa nós, como ele acusou de Jó. Ele acusa. Satanás, ele está para trabalhar, ele faz as paz. Ele não dorme, trabalha dia e noite. Agora, irmãos, porque foi feita pela fé em Cristo Jesus na cruz. E o que ele fez na cruz em nosso favor, e quando aceitamos e cremos nele, fomos salvos, seremos salvos. Para nós é passado. Ficamos livres de cumprir a lei. Irmãos, nós nunca devemos ter como lei para vir na igreja os cultos. Não devem vir debaixo de lei.
Deus não se agrada. Vem por amor. Vem porque ama a Deus. Ama Jesus Cristo, que Ele morreu, deu a vida pela igreja. E a igreja somos nós. Não é o prédio. Aqui é o templo, é uma casa, que é onde nós cultuamos ao Senhor, a Deus, com hinos, salmos e pregamos. Porque Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar, dando bastante ênfase nisso. Agora não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito. A Gilane está assistindo, porque quando sai, né? Então, não segundo a nossa própria força e justiça e capacidade intelectual. Não é nossa força, não é a nossa capacidade. Eu tenho capacidade, sou capacitado, capacidade intelectual. Não, mas segundo o Espírito de Deus, irmão. Irmãos, a palavra aqui, andar, se refere à maneira pela qual nós vivemos essa nova vida. Não é o andar passo a passo no chão fisicamente, é a maneira que nós andamos na caminhada cristã, dia a dia, em amor, em gratidão em quem fez tudo por nós. Esse é o andar, é espiritual, é a maneira, é o nosso testemunho, que os outros falem bem de nós. Gostam de falar mal de nós, mas que nós não devemos ter a culpa, que falam para quem não gosta. Quando colocamos a nossa, depois vocês ficam preparados para ler Gálatas 5, 22 e 23. Alguém? Quando colocamos a nossa fé nele que é em Jesus Cristo, quer dizer em Cristo Jesus e a cruz, passamos a entendermos que todas as coisas não vêm dele, não vêm de nós mesmos. Vem quem? Por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. E a nossa fé na obra expiatória de Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele opera poderosamente, não é mais ou menos, é com poder, dentro de nós produzindo fruto de santificação. É Ele que produz, que nós, por causa dele, é Ele que produz o fruto, é o Espírito Santo, não é nós mesmos. Nós não temos bem nenhum para nós falar. Então, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Note bem o que ele diz. Olha, ele falou, o fruto do Espírito é singular, não é plural, como nas obras da carne, que Dimon Daniel leu, são. Fala o amor, o fruto do Espírito é amor. Não é o amor da carne, que é o amor romance, paixão, fica cobiço, o homem cobiça a mulher, mulher cobiça o homem. Isso é coisa da carne. O Espírito, o fruto do Espírito é amor, amor de que é o bem do outro, do próximo, e ter amor na alma dele. Esse é o amor sentimental desse jeito. Agora, aí o amor, ele tem paz, ele tem gozo, ele tem prazer. Tem prazer, encontra encanto de viver, longânimo, uma pessoa longânima, etc., benigno, tudo isso, irmão. Ele é bondoso, uma pessoa de fé, mansidão, temperança, etc. Aí, então ele fala, contra essas coisas não há lei. Por quê? Tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Não são frutos, mas sim fruto, singular. Deve considerar isso como inteiro, quer dizer, cresce igualmente. Ou quando o fruto do Espírito Santo cresce igualmente.
Não é um crente atrasado, não é? Ele tem o amor, está tudo completo. Se ele não tiver o amor, for falho no amor, as outras coisas falham tudo. Aí ele não tem paciência, aí ele não é longânimo, aí ele não tem prazer nas coisas de Deus, não tem paz. Não há habilidade na lei, mas que o leitor saiba que este fruto é do Espírito Santo e não do homem. Fala que aquele homem é bom, nada, o homem é mau. Bom é Deus, bom é o Espírito Santo que habita em nós. Quando andamos segundo a carne, quando não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém. Versículo 5. Quem quer ler? Pode ler, meu pai. A irmã pode ler também, se quiser. Lê, meu Paulo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Cogita. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. Cogita que as coisas, eu não li, não vai. Cogita para as coisas. O que é dizer cogita? É inclina, mas não tem outra palavra para isso. Um instinto egoísta, irmãos. Inclina-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha que diferença que tem. Ele está comparando a carne e do Espírito. Um instinto egoísta do homem sem Deus, que só deseja as coisas da carne e não do Espírito Santo, irmão. Coisas mundanas deste mundo não são aprovadas por Deus. As coisas mundanas deste mundo jamais não são aprovadas por Deus. As que não são do agrado de Deus, Ele não aprova. E muitas vezes nós fazemos coisa que não agrada a Deus. As coisas que são do Espírito são para aqueles que são de Cristo, que tem Ele em suas vidas. Ele passa a interessar para as coisas do Espírito. Bom, todo dia leia, mas dá tempo, leia Colossenses 3. Eu vou ler para não tomar tempo então. Olha, falando aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado da destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Amém? Vamos louvar a Deus. Queria parar antes, mas no fim foi 3 minutos. Agora o hino. Pode ser, só não vamos ver, né? Triste, sombrio, acho que é 187. 287. É. Eu fui abrir o cantor, eu falei porque não estava decorado. O cantor de cima. Vai ter que pôr Lá bemol, mas em Fá maior tem que pôr a pestana aí e tocar em sol.
da Geni Leme assistindo. Irmão Daniel, termina com oração. E sexta-feira também, o Luiz não pode estar em condições de pregar, não pode. Que Deus abençoe. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, na Tua misericórdia bem nos sustentado e especialmente pela salvação em Cristo Jesus, que não há outro meio de estarmos na eternidade contigo se não for por meio de Cristo. Te agradecemos por este culto. Viemos te pedir em favor dos enfermos, que o Senhor nos estabeleça a tua misericórdia. Os pedidos da irmã Sônia, que já me falha a memória, tu és conhecedor. E algum outro pedido, Senhor, que porventura não foi mencionado, apresentamos a Ti de uma forma humilde, pedindo que na tua misericórdia nos socorra da maneira que o Senhor achar por bem, porque esta maneira é perfeita. Amém. Em nome de Jesus, que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém.